Oi, gente! Primeiro vídeo aqui do canal de uma forma mais descontraída. Para quem não me conhece, eu me chamo Cassiane Nassif e eu resolvi criar essa série de vídeos para você acompanhar um pouquinho da minha história e também fortalecer sua fé e também te dar ânimo. Eu passei por 2 percas gestacionais. Hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou gestando Bento. Já estamos de 15 semanas, mas foi um processo doloroso até chegar aqui. Foi um processo solitário também. Foram muitas noites de choro, foram muitas dúvidas. E eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu tenho o diagnóstico de trombofilia, então eu utilizo as injeções e eu quero mostrar para vocês como nós chegamos até esse diagnóstico, como que está sendo a gestação. Mas antes disso eu quero voltar lá no início do processo das percas. No ano de 2021 nós resolvemos que nós queríamos engravidar. Então eu trabalhava numa escola particular e eu tinha o privilégio de ter o plano da Unimed, só que era o plano básico. Aí eu fui atrás para mudar esse plano, para fazer o plano mais completo, e ele era quase um ano de carência, era 300 não sei quantos dias de carência. Então nós fizemos, quando estava quase vencendo esse um ano, né, que nós já poderíamos utilizar o plano, nós resolvemos ir atrás de uma médica para começar as testagens, né, para a gente começar a tentar. Então eu fui atrás da médica e resolvi fazer os exames. Eu acho muito importante essa procura para quem quer gerar, para quem quer engravidar, ter essa procura antes, sabe? Eu sei que tem muitas mães aí que engravidam no susto, né? Mas é importante preparar a casa, né? Preparar o ambiente. E aí eu fiz, gente, olha só, muitos exames de vitaminas, B12, vitamina D, várias, glicose, vários exames. E aí, então, eu comecei a suplementar essas vitaminas antes de começar a engravidar. A médica falou que era pra gente fazer o uso dessas vitaminas 3 meses antes de começar a tentar, né? De começar a tentar. Então foi assim que a gente fez. Eu fiz também uma ecografia para ver como que estava lá dentro, né? Se estava tudo saudável, e estava, graças a Deus, né? Os ovários tudo certo, as ovulações, né? Se eu estava ovulando, estava tudo bem. Eu fiz tudo isso antes e graças a Deus estava tudo certo. Então em novembro nós buscamos a médica, começamos a utilizar as vitaminas e nós engravidamos muito rápido, porque em janeiro ela liberou e em fevereiro nós já descobrimos que tinha dado o tão sonhado positivo. E foi, nossa gente, foi uma alegria imensa, foi os dias mais felizes assim da nossa vida, que nós estávamos vivendo um sonho. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da surpresa que eu fiz pro meu marido, foi muito emocionante. E aí nós fomos então fazer a ecografia depois de um tempo para ver como que tava o bebezinho, né, depois do positivo. Ela pediu para esperar uns dias, porque eu descobri bem no iniciozinho, então ela pediu para esperar uns dias para eu chegar lá e conseguir ouvir o coração. E então nós fomos fazer. Aqui no laudo diz que a gestação ela tava em 6 semanas e 4 dias. Então olha só, aqui tem um bebezinho muito pequenininho, a vida se formando. A gente conseguiu escutar o coração do nenê. Na verdade, o meu marido ouviu. Eu acho que eu estava tão nervosa e o médico foi tão grosso nesse dia. Foi um médico, ele não me tratou muito bem, sabe? Não teve um acolhimento assim, foi como um produto, sabe? Eu me senti muito mal nessa ecografia, porque eu fui com uma expectativa, primeiro filho, e de ouvir o coração e tal, e não foi, não supri as minhas expectativas. Eu fiquei triste, mas fiquei feliz que estava tudo certo. Ele disse que estava tudo bem, que o bebezinho estava ali, que tinha batimento, que estava onde tinha que estar. Então nós saímos de lá com o coração tranquilo. Depois de algumas semanas, nós fizemos novamente a ecografia num lugar diferente, né? Fomos em outro lugar.
E aí, gente, quando nós estávamos de 9 semanas e 3 dias, a gente conseguiu ver o bebezinho se formando. Olha só, olha, gente, o bebezinho já estava grande. Ele mostrou para nós, mas infelizmente não tinha batimentos. O bebezinho estava sem batimentos. Foi muito difícil, assim, e eu sempre falo, sabe, que eu acho que eu nunca vou conseguir falar sobre esse assunto sem me emocionar, porque foram vidas, né? São vidas, são meus filhos. E eu lembro que quando eu escutei o doutor falando que não havia batimentos, eu lembro de escutar uma voz assim falando para mim: não reclama, só adora. Não reclama, só adora. Agora está na hora de você provar para mim aquilo que você canta, aquilo que você prega. E foi o que eu fiz. Quando eu levantei da maca lá, eu vesti minha roupa e eu fiquei adorando ao Senhor, pedindo força para o Senhor, para Ele acalmar o meu coração. E assim Deus fez. Foi muito triste, gente. Eu lembro que aquela noite eu chorei muito. Nossa, eu não dormi nada aquela noite. Eu só chorei. Eu acho que eu fiquei chorando 24 horas por dia. O meu esposo também, nós choramos juntos, né? Ele também sentiu essa dor. Não é só porque eu é que estava gerando, mas era o nosso sonho, né? Então foi muito difícil para nós e eu tive um aborto retido. Então eu não tive sangramento, eu não tive nada de dor. Estava tudo bem comigo, porém os batimentos do nenê não estavam ativos. E aí o doutor, aí eu fui em outro médico fazer mais uma ecografia para ter certeza, sabe? Eu disse não, eu vou em outro especialista para ter certeza se realmente não tem batimentos. E realmente não tinha. Eu cheguei lá alguns dias depois e o bebezinho ele já estava mais se dissolvendo assim, né? E eu sem dor, gente, sem cólica, sem nada, sem sangramento, sem nada. E aí o médico me deu a opção de fazer a curetagem ou de esperar o meu corpo responder e expulsar naturalmente. Eu não quis fazer a curetagem, não quis fazer. Eu quis esperar o meu corpo eliminar de forma natural. Então eu esperei exatamente 4 semanas. Deu 4 semanas, o meu corpo eliminou. E meu Deus, foi uma dor insuportável. Eu não tinha medicação para tomar, né? Eu estava sem medicação e eu aguentei no osso mesmo, assim. Foi das 7 da noite, começou o início das dores e eu consegui eliminar tudo mesmo às 3 horas da manhã. Então eu fiquei esse tempo todo tendo contrações e eu contava direitinho as contrações mas consegui eliminar tudo. Depois a gente foi lá no médico, tinha saído tudo, não precisei fazer curetagem, né, de retirar, saiu tudo, graças a Deus, deu tudo certo. E aí depois desse processo nós fomos na médica e ela nos orientou que estava dentro da estatística, né, que isso acontece, que não é normal, mas que é comum acontecer, principalmente na primeira gestação, enfim. E ela nos incentivou a tentarmos novamente, né, esperar um pouquinho e tentarmos novamente. E foi o que nós fizemos. Nós esperamos novamente um tempinho e engravidamos de novo. Só que quando eu descobri que eu estava grávida pela segunda vez, nossa, gente, foi um misto de emoção, assim. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Nós estávamos muito realizados, assim, com o renovo do Senhor, sabe? Com o riso que o Senhor tinha colocado nos nossos lábios e nós estávamos muito felizes mesmo. Eu fiz uma ecografia, e aí nessa ecografia, gente, na verdade eu fiz 2 ecografias, tá? Eu fiz 2 ecografias. Em uma ecografia mostrou que
que foi a primeira que a gente fez, mostrou que, ó, em agosto eu fiz a ecografia. Então, nós perdemos o primeiro bebê em abril. Foi em abril, sim. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Foi em abril. Nós perdemos o primeiro bebê em abril e em agosto nós tivemos o positivo de novo. Foi bem bonito de novo, a surpresa que eu fiz pro meu marido e tal. Só que nós fomos lá e na primeira ecografia mostrou tudo bem, só que estava bem no iniciozinho. Então aqui diz que a gestação é compatível com 4,5 semanas. Então era muito, muito, muito no iniciozinho, tanto que nem dá pra ver nada, olha, gente. Nem dá pra ver nada. O doutor colocou aqui, ó, que tem uma vesícula vitelínica, que é o início, né? Começa pela vesícula. Então estava começando uma gestação ali. Estava iniciando. Na segunda ecografia que eu havia feito, aí já não apareceu mais nada. Não apareceu nada mais. E o doutor colocou no laudo aqui, dizendo que essa gestação era compatível com uma gestação anembrionada, que é quando não tem embrião. Aí, gente, eu fiquei tão... A força que eu tive na primeira gestação de conseguir adorar, de conseguir entender, de conseguir compreender, eu não tive na segunda. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, eu fiquei assim... Eu fiquei brava com o Senhor, sabe? Eu fiquei muito indignada com Deus, assim. Eu não consegui falar com Ele, eu não consegui orar, eu não consegui chorar. E ainda quando a mulher foi me entregar, a mulher do lugar onde eu fui fazer ecografia, ela foi me entregar esse laudo, ela entregou, olhou pra mim e falou assim, boa sorte na próxima vez. Isso acabou comigo, assim. Eu tive muita raiva dela naquele momento. E aí, de novo, nós procuramos outro profissional. E esse profissional, ele colocou aqui para nós que existiu, sim, que não foi uma gestação anembrionária, que teve vida, porque teve vesícula vitelínica. Se tem vesícula vitelínica, tem vida. Então, ele disse que não foi uma gravidez anembrionária. Agora, em quem acreditar, aí a gente não sabe, né? Mas, enfim, passou. Novamente ele perguntou qual opção eu teria. Eu gostaria de optar se era por fazer a curetagem ou esperar o meu corpo expulsar naturalmente. De novo, eu escolhi a opção de expulsar naturalmente, só que dessa vez nós estávamos mais preparados, então nós tínhamos medicações e eu não sofri tanto. Foi mais rápido também, o bebê era menor, né? Então eu não sofri tanto, não tive tantas dores. Foi mais como um ciclo normal, assim. Só que depois disso, gente, depois dessa perca, eu fiquei com muito medo, sabe? Eu fiquei com muito medo. E eu não quis tentar mais. Eu disse, não, agora eu quero investigar. Eu quero saber o porquê que isso está acontecendo, né? Alguma coisa tem que estar acontecendo alguma coisa. Porque 2 gestações, acontecer isso não pode ser normal, sabe? Não pode ser normal. E aí eu recebi, gente, muitos e muitos exames. Do mês de setembro ao mês de dezembro, eu fui muitas vezes para Porto Alegre, porque lá são os melhores especialistas, né? Então eu fui muitas vezes para Porto Alegre, eu fiz muitos exames, vários tipos de exames, em vários hospitais, em vários consultórios, vários médicos diferentes, mas eu resolvi ir lá e fazer a minha parte, que era investigar. Recebi muitos exames para fazer. Bom, vocês conseguem ver, né? Tá cheio aqui. E, gente, nesse processo todo, eu tive alteração, tá? Eu tive alteração no exame... esse aqui, ó. Primeiro que a Unimed, para ela arcar com os custos dos exames de investigação de aborto por repetição, é só a partir da terceira perca. Então, muitos exames a gente teve que arcar, porque eu não quis esperar a terceira perca, né, gente? Eu acho até um absurdo. Mesmo fiz todo o formulário, mesmo fazendo tudo,
É uma regra, enfim, que tem. E a gente não conseguiu. Alguns exames, sim, o plano cobriu, mas outros exames a gente teve que pagar, né, para fazer. Mas, enfim, pagamos, né? Pagamos com alegria, né, para descobrir, para então tentar descobrir o que era. E aí eu tive eu fiz nesse laboratório que é aqui da minha cidade, Laboratório Bom Pastor, alguns exames que deram alteração no meu sangue. Aí a minha médica me enviou para uma hematologista. Essa hematologista falou que não confiava muito no laboratório aqui da minha cidade e que ela queria que eu fizesse os exames, repetisse os exames no laboratório lá de Porto Alegre, que é o da Unimed, que ela confia. Quando eu fiz esses exames lá no laboratório da Unimed, não deu alteração. Então ela falou para nós assim: olha, eu confio no laboratório onde eu trabalho, que é aqui. Se a gente for olhar os exames lá do laboratório da tua cidade, de 11 tipos de trombofilias, 2 você tem. Mas como a gente refez e nós teríamos que refazer esses exames de qualquer forma, e deu normal, então você não tem nada. Ela disse, você não tem nada, tá tudo normal. Isso acontece, às vezes acontece mesmo, de perder 2, 3, 4 gestações sem uma causa aparente. E vocês são jovens, se eu fosse vocês, né, conversem com a médica de vocês, mas se eu fosse vocês, tentava de novo. E aí, gente, a gente ficou muito confuso, assim, porque tinha dias que nós saía de lá com um diagnóstico horrível, assim, diagnósticos horríveis. Tinha até uma médica que queria que eu fizesse um procedimento bem invasivo, assim, que coloca uma câmera no meu útero, retira um pedacinho e manda para biópsia, né? Mas não foi preciso fazer esse exame. Mas eles estavam suspeitando de algo mais grave e tal. E aí a gente estava muito confuso em quem acreditar, o que fazer. E aí a gente resolveu descansar, sabe? Disse, ai não, vamos então escutar essa médica. A gente fez o que a gente podia, a gente foi atrás dos médicos, a gente foi atrás dos exames, deu alteração, depois não deu mais alteração. O que a gente vai fazer? Aí nós falamos com a nossa médica, ela disse, bom, gente, então vamos começar a testar, a tentar de novo. E aí nós começamos a tentar de novo no mês de dezembro. Dezembro nós resolvemos começar a tentar de novo, bem ali no finalzinho de dezembro ou início de janeiro. Não, foi em janeiro já. Em janeiro nós começamos a tentar. E aí o processo foi longo, assim, sabe? Foi bem difícil para nós, assim, porque como as 2 gestações foram bem rápidas, a gente conseguiu engravidar bem rápido, dessa vez eu também. Eu achei que seria bem rápido. E não foi, né? Não foi tão rápido quanto eu achei. Eu fiz tabelinha, eu fiz tudo, aí eu contava direitinho. E assim, né, gente, eu fui também em muitos médicos. Muitos médicos. E você perguntar para mim qual o melhor médico aqui da minha região, eu vou saber dizer para você, porque eu visitei todos, eu visitei vários. E eu percebi que eu estava colocando nas mãos do homem a responsabilidade de eu conseguir ser mãe. E isso estava corroendo em mim, o nosso relacionamento como marido e mulher também em casa. Então foi um processo até nós conseguirmos chegar nesse positivo. Mas o vídeo de hoje era só para contar um pouquinho para vocês como foi essa trajetória das percas e também até nós encerrarmos, né, essas investigações e até então, no mês de janeiro ali, nós estávamos sem diagnóstico, né? Os médicos falaram que não, que nós estávamos bem. E aí no próximo vídeo eu conto para vocês como que nós chegamos até o diagnóstico da trombofilia. Mas o vídeo era esse. Quero falar para vocês que essa série de vídeos é para fortalecer a sua fé, porque sim, nós fomos em muitos médicos, nós colocamos as responsabilidades nas mãos dos médicos, nós acreditamos somente nos médicos e nós acabamos de olhar para aquele que pode fazer o impossível, né? Eu cheguei a pensar muitas vezes em que eu não poderia ser mãe. Eu pensei muitas vezes que eu não conseguiria realizar esse sonho e foi muito doloroso.
foi sofrido. Posso afirmar para vocês que as duas percas foram muito sofridas, mas a segunda foi muito mais, porque eu me revoltei com o Senhor, né? Eu fiquei muito mal, eu briguei com Ele, eu briguei com o Senhor mesmo. E eu trabalho como terapeuta sobre emoções. E naquele momento eu sabia que eu tinha que viver essas emoções, mas eu não estava conseguindo fortalecer a minha fé. Eu vivi tanto as minhas emoções, tanto as minhas emoções, que eu acabei entrando num ciclo de tristeza e dor somente. Eu não queria levantar da cama, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém. Nesse tempo eu já queria sair do trabalho onde eu estava, mas não quis mais trabalhar e estava muito triste. E aí eu lembro que lendo o livro de Josué, no início do capítulo diz que o Senhor falou para Josué que Moisés estava morto. E quando eu li aquilo, o Espírito Santo falou muito forte comigo assim, o Senhor ele não precisava falar para Josué que Moisés estava morto, ele já sabia. Ele já sabia que Moisés estava morto. Mas aquela frase de que, ei, Josué, Moisés está morto, era um convite para que Josué voltasse à vida, para que ele voltasse a viver. Ei, Josué, Moisés está morto, mas você está vivo. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu entendi que passou, foi difícil, mas passou e eu preciso voltar a viver. Eu preciso voltar à vida. E eu acredito, gente, eu continuo acreditando e vou continuar acreditando que nada do que nós passamos na nossa vida é por acaso. Há um propósito. Abaixo do céu há um propósito. E eu tenho certeza que, independente da situação, tem um propósito. Nós estamos aqui para servirmos de lenço para as lágrimas das outras pessoas. Então eu vivi, doeu, é um testemunho que eu tenho para contar, é por isso que eu guardo esses exames, eu guardo porque é testemunho. E eu tenho mais testemunhos para contar porque isso fortalece a nossa fé. Eu lembro que quando eu perdi os bebês, eu procurei muitos vídeos, eu procurei pessoas que tinham passado por isso também e eu encontrei poucas coisas, sabe? Eu encontrei pessoas, algumas pessoas sim falando, mas não do que eu estava sentindo, sabe? Aquela revolta, aquela tristeza. E eu pensava, poxa, será que eu não estou sendo crente o suficiente? Será que eu não estou acreditando em Deus o suficiente? E eu entendi que há um processo. Isso fez parte do processo. Eu precisei passar por isso para acordar, para entender, para aprender. E hoje está aqui conversando com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com o like de vocês, os comentários também. E acompanhe os próximos vídeos que vem a contagem de como foi descobrir a gravidez desse rapazinho que tá aqui dentro. Beijo, tchau, tchau!